Jardim, aqui na sua direita. Thiago Lima, do GE, boa noite. Jardim, eu queria pedir a sua visão sobre duas coisas. Primeiro, por que o Flamengo não conseguiu jogar no primeiro tempo? Foi um primeiro tempo muito amarrado. Na sua visão, o que falhou? O que estava de errado que o Flamengo não conseguiu jogar no primeiro tempo? E a sua visão no lance do gol? Você acha que a falha, o erro maior é na área ou é no homem livre, totalmente livre no cruzamento? Obrigado. Vou aproveitar as suas duas perguntas para fazer a minha opinião sobre o jogo. Acho que a primeira parte, da nossa parte, foi pouco dinâmica, muito lenta na construção. Permitimos sempre o adversário bascular e ocupar os espaços. Foi isso que eu chamei a atenção aos jogadores no intervalo. Não íamos mudar nada, íamos mudar a atitude em termos com bola, sermos mais agressivos, mais rápidos a circular, mais rápidos a criar as nossas dinâmicas. Foi isso que não aconteceu e na segunda parte aconteceu. Em relação à segunda parte, foi um jogo de detalhes, porque aqui que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao golo, e detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um golo foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti, e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti, e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem dois erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. Jardim, boa noite. Queria tirar duas dúvidas com você, né? Sobre o Ortiz, que está em condição e não foi relacionado, também o De La Cruz, e o Cebolinha, né? Que já é um jogador que deixou claro que está encerrando a passagem dele no Flamengo, e mesmo assim continua ganhando oportunidade. Para você explicar, né, do motivo que o Ortiz e o De La Cruz não foram relacionados e né, o porquê o Cebolinha ainda joga bastante com você. Eu acho muita graça, muitas perguntas sobre o Ortiz, um jogador que fez 2 treinos, e acho que as pessoas como vocês são entendidos no futebol, acham que é normal um jogador que faz 2 treinos voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não. Eu acho que não, porque é um jogador importante, o risco de lesão é grande, e se nós arriscarmos este tipo de situação, eu estou a ser incompetente naquilo que é a gestão. Mas com certeza que há pessoas que acham que no futebol nem sequer é preciso treinar. No futebol há malta que vem de férias e já começa a jogar e está tudo certo. Mas perante as minhas orientações, a minha forma de trabalhar, isso normalmente não acontece. E a gente verifica mesmo os jogadores da seleção que estão com 7, 8 treinos em cima, a dificuldade. O Léo Pereira no último jogo já teve a dificuldade, teve que sair antes porque já estava com câimbras. Hoje vimos o Alex também com alguma dificuldade. E, meus amigos, no futebol, se não treinarmos e se não tivermos uma evolução física rápida, não há milagres. Mas com certeza que vocês têm a vossa opinião. Em relação à segunda questão, você verificou que os nossos alas, estamos um pedacinho carentes dos alas, não é? Temos o Plata de fora, temos o Araújo de fora, são 2 jogadores importantes para nós, e nós, para refrescar a equipa, não tínhamos mais nenhum ala sem ser o Cebola e sem ser o Leno, que teve que puxá-lo outra vez para fora, para o exterior. Por isso, quase que nem sequer é uma questão de opção, é uma questão de viabilidade dentro daquilo que nós temos. Nem na formação do Sub-20 temos um ala que possa nos ajudar. E ainda lancei, se ele fosse a opção, se eu achasse que ele era a opção para o momento, ele é que iniciava o jogo e não iniciava o Laurent, que é o nosso jovem da formação. Ok? Não sei se foi claro. Foi? Obrigado. Boa noite. Jardim aqui, Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria justamente perguntar para você sobre o Lohan. É um jogador da base do Flamengo, que começou muito promissor, teve alguns problemas e volta a ter bastante oportunidade com você, principalmente na intertemporada. Queria ouvir um pouquinho de você, a sua avaliação sobre o jogador.
Com certeza que é um jogador que nós estamos a dar algumas oportunidades e estas oportunidades também criaram-se devido a termos já alguns pontas lesionados, temos outros que foram para a seleção, como o caso do Carrascal, como o caso do Plata, como o caso da lesão do Arrascaeta, e tivemos que migrar um pouco o Lino para as zonas interiores, por isso alguma carência nesse setor do campo, em que nós vamos tentando ultrapassar com lançamentos de alguns jovens ou experiências de uma outra situação. Aqui? Pode ir? Olá, tudo bem? Boa noite, Jardim Isabelle Costa, Canal Gold. Eu queria só entender, porque você fala sobre o jogador precisar de treinos, né? O Léo Ortiz, pela informação que a gente teve, o Léo Ortiz ele está treinando, ele ontem treinou separado. Então, ele não está na condição física 100% para estar treinando com o grupo, estar sendo relacionado para o jogo. E também perguntar, né, o nosso colega fez a pergunta sobre o Dela Cruz, mas você não respondeu especificamente sobre o Dela Cruz. Ele está com algum problema físico para não estar relacionado? Não. Em relação ao Ortiz, vou voltar a ser repetitivo, ele fez 2 treinos connosco, ainda estava disponível e fez um trabalho além do treino inicial, porque ele trabalhou com o grupo a primeira parte, depois a parte de estratégia do jogo não foi trabalhada, porque como ele não vinha, não era necessário, e a gente aproveitou com o nosso preparador físico dar um conteúdo físico para que ele ganhe outra condição física, porque o nosso objetivo é pô-lo em condições. Não é trazê-lo para cá sem treinar, porque você deve saber, e você também é informada, um jogador que vai para um jogo, no dia anterior não pode treinar, não é? No dia do jogo também, se não jogar, não vai treinar. Já são 2 dias de paragem, e neste momento de paragem é que o Ortiz não precisa. O Ortiz precisa é de trabalhar para ganhar o ritmo que nós precisamos do jogador o mais breve possível em condições. Em relação ao Nico, eu fui claro, mas o meu português também não é um brasileiro, e houve aqui más interpretações. O Nico veio da seleção e apresentou-se no clube em condições. O departamento médico fez um trabalho com ele de força, de análise, para uma forças máximas de análise. Isto criou um problema muscular ao jogador, que teve de fora 6 ou 7 dias. Ok? Toda a gente está a perceber, está toda a gente. Durante estes 6 ou 7 dias ele teve sem treinar ou a treinar muito limitado, agora está a começar a ficar bom e agora eu estou a começar a colocar cargas para que ele no futuro possa estar com a gente. E com certeza, quando tenho o Arrasca no banco, ele não vai entrar a meia. Tenho 2 volantes, que é o Saúl e o Everton, para entrar no meio, e não preciso sobrecarregar o banco com jogadores da mesma posição, e por isso também deixamos ele a treinar. Mister, aqui, Roque, colono do Fla. Eu sei que você não comenta sobre jogadores que ainda não são do seu elenco, ou que não são do seu elenco, mas eu queria saber o quanto que impacta hoje você não ter tido um jogador com as características do Thiago Almada, por exemplo, dentro de um jogo que foi até certamente truncado, como você falou, no início do primeiro tempo, não tinha tanta intensidade, e com muita dificuldade de quebrar linhas com dribles, né? Sendo que você só tinha o Samuel Lino com essa característica ali e ficou até o final. O quanto que para você faz falta ainda não ter um jogador com as características do Thiago Almada, por exemplo, que vem sendo muito falado no Flamengo? Não, vocês sabem muito bem que é uma coisa que eu já referi aqui nas conferências, a importância de nós termos jogadores pontas, porque eu jogo com pontas e hoje, como eu não falo de jogadores que não estão cá, os jogadores estão cá, hoje senti falta do Plata, senti falta do próprio Araújo, que vinha de uma interseção muito boa, tinha sido um jogador que estava muito bem e infelizmente lesionou-se. E com certeza que é muito importante este tipo de jogador que joga entre linhas, jogadores dinâmicos, um pouco o Colinho nesta fase, depois de eu chegar, metê-lo ali no meio campo, ele está a conseguir fazer, mas com certeza que precisamos de mais jogadores destas características para conseguir abrir os blocos. Em Portugal costuma-se dizer que é os abre-latas, jogadores destas características. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. O São Paulo, no primeiro tempo, fez um 4-1-3-2 ali, bloqueando a saída do Flamengo pelos lados, colocando o Marcos Antônio para perseguir o Royal. Do outro lado, a mesma coisa com o Arthur e o Alex.
E o Flamengo ficou com os 2 zagueiros, com os 2 atacantes dele, se trouxe o Pulgar para tentar ajudar aquela construção, e a única jogada de gol ali do primeiro tempo foi uma bola na trave do Pulgar, que começa nele conduzindo, né, para sair. Só que acaba que aquilo não foi repetido, e o Flamengo teve um número de duelos vencidos muito baixos. Até os 55 minutos foram só 16 duelos, 41%, São Paulo com 59%. Vocês fizeram alguma análise a respeito da quantidade de duelos perdidos e da dificuldade que o Flamengo teve de sair jogando no primeiro tempo? Quando eu cheguei ao intervalo, escrevi uma palavra lá que era agressividade. Agressividade com bola. Dentro, no quadro que tem dentro da nossa cabine. Porque esse lance é muito bem, porque esse lance foi o lance que eu passei, de agressividade com bola, que é circulamos a bola e temos agressividade de andar com a bola para a frente, criar desequilíbrios e depois soltar os jogadores. Porque muito da primeira parte, o que é que aconteceu? Circulamos a bola, mas passávamos um para o outro. Passa para a direita, vai à direita, volta outra vez para trás e muitas vezes até dando pressão ao São Paulo. Porque do momento que começamos a ter essa agressividade e a andar com a bola para a frente, o São Paulo, mesmo que pressionasse de um lado, já não conseguia equilibrar do outro. E foi aí que começamos a ganhar um pendor ofensivo maior. Mais do que estratégia, foi dinâmica e a pouca velocidade na circulação e pouca agressividade com bola da primeira parte. Jardim aqui, canal Gustavo Henrique dando choque. Esperar um jogo desse fácil era impossível, até pelo conhecimento que o Dorival tem do Flamengo, a capacidade técnica que ele tem de organizar suas equipes. Nós já vimos o Flamengo buscar 11 pontos, ser campeão, o Palmeiras 16. Está muito longe, faltam 18 jogos. Mas você acha que a palavra que resume a noite tua, da torcida, de todo mundo, é decepção? Com certeza que ser treinador do Flamengo e ser jogador do Flamengo, tudo o que não é vitórias é decepção. Não há outra forma de ver o jogo. Mas temos que ser honestos naquilo que foi a análise do jogo. Eu disse aos jogadores, fiquei decepcionado pela primeira parte, porque não é aquilo que trabalhamos e não há aquela energia, não há aquela dinâmica que eu quero que os jogadores tenham. Os jogadores podem fazer mais e melhor e têm feito em muitos jogos. A segunda parte é, dentro da mesma estratégia, tivemos uma dinâmica muito mais forte, uma agressividade com bola muito mais forte e isso com certeza que muda logo a forma de jogar e a velocidade do jogo. Jardim, Raíza Simplício aqui da Placar, boa noite. Hoje, mais uma vez, você começou o jogo com o Emerson Royal, né? Você trabalhou bastante com ele nesse período de Copa do Mundo, que o Varela estava fora. Como é que está a situação do Varela fisicamente? Foi opção tua, o Emerson Royal? Porque antes da Copa do Mundo, os dois estavam ali brigando por posição e cada um jogava um jogo. Como é que está a situação dos dois? O que um te entrega que o outro não te entrega? E a tua opção, né, pelo Royal, mais uma vez como titular? Passa a questão estratégia em termos da lateral direito, são dois grandes jogadores, já disse isso várias vezes, quer o Varela, quer o Royal. O Royal teve uma subida de rendimento muito grande no último período, mas com certeza que o Varela também é um jogador de grande qualidade. Teve na seleção 2 meses não só a forma física, mas também a dinâmica de jogo. Eu penso que vocês viram o Uruguai, é uma forma diferente de jogar e às vezes vocês não têm esta sensibilidade. Um jogador que está 2 meses ou 1 mês e meio no estágio com um treinador em referências diferentes, porque o Uruguai joga marcação homem a homem, joga com uma estratégia completamente diferente do que aquilo que é o Flamengo. Às vezes, passar de um momento para o outro não é abrir a porta e fechar. É preciso, outra vez, o mindset da gente perceber as dinâmicas da equipa agora que está outra vez, é a adaptação, outra vez é às ideias, não é novas, mas às ideias do Flamengo. Mas com certeza que a médio prazo vai voltar outra vez àquilo que tínhamos feito no primeiro turno, que é uma oscilação entre os dois jogadores, de forma a gente ter frescura e profundidade nos corredores, principalmente do lado direito. Aqui, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, Rubro News Esportiva Bet TV. A minha pergunta é direcionada em relação à posição de volante. Recentemente você falou que precisava de um atacante, um jogador que atua um pouco mais de lado, e até um
um meia com características do Arrascaeta. Eu queria te fazer uma pergunta, porque hoje, para muitos, a sua escolha é até sobre o Everton Araújo entrar no lugar do Pulgar, por que não o Saúl? A minha pergunta é por que o Saúl de la Cruz não vem jogando tanto? É realmente, de fato, a dificuldade física? O Flamengo não precisa de um volante para essa posição, porque são 2 estrangeiros, 2 jogadores de renome, 2 jogadores que pouco vêm agregando físico e técnico, dá para ver que fisicamente sofrem, e tecnicamente não conseguem construir. Fico imaginando você como treinador, 2 posições que talvez você não precisa reforçar. Como contar com o Saúl de la Cruz? Você conta com eles ainda? Queria fazer essa pergunta para você. Claro que nós contamos com todos esses jogadores, mas você também, e você acompanha bem o Flamengo, o Flamengo vem de 3 ou 4 meses a trabalhar comigo, 4 meses. Acho que foi muito visível que o Everton teve em grande destaque. O Eric saiu da equipa pela questão de castigo e de lesão. O Jorginho teve também um grande destaque, não foi? E eu agora tenho que tomar a decisão. Vou colocar os jogadores que tiverem mais destaque ou vou dar oportunidades a outros? A seguir cria-se uma certa hierarquia, não é? E a minha hierarquia neste momento é esta que eu normalmente defendo, mas sabendo que temos 2 jogadores que por alguns problemas físicos não conseguiram dar o seu máximo, mas neste momento também é uma questão de hierarquia, como eu falei, em termos do rendimento, porque o que eu vejo é rendimento, não é? Era aquilo que eu falava do Ortiz. É fácil fazer a equipa pelas camisolas, não é? Qual é o teu currículo? Tu jogas tu. Mas o outro treina e está a jogar bem, não interessa, fora, jogas tu. Isso não funciona assim, porque não a gestão do grupo e a gestão da equipa vai tudo abaixo, não é? Porque ninguém começa a acreditar no trabalho, ninguém começa a acreditar na performance. Jogo bem ou jogo mal, e não sou opção. Por isso, na minha equipa há sempre hierarquias. E quem é que construi essas hierarquias? Não é o treinador. Quem constrói são os jogadores. Os jogadores é que constroem essa hierarquia com o quê? Com as performances, com a atitude, com os comportamentos, com a regularidade, com todas essas ações. Jardim, aqui no meio. Tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, o Flamengo hoje perdeu mais uma vez uma oportunidade de se aproximar mais da equipe do Palmeiras, né? O Flamengo começou a rodada 7 pontos atrás do Palmeiras, até o momento está 6, o Palmeiras está perdendo o jogo lá, mas podia estar a 4. O que acontece com a sua equipe que muitas das vezes tem essa oportunidade de se aproximar do líder da competição, mas quando você mais precisa, a sua equipe acaba não conseguindo resultado? Se você acha que pode ser até um fator psicológico no seu time. E se você acha que isso também pode acabar influenciando na Libertadores, né? Já que o time já foi eliminado da Copa do Brasil, pode ter uma pressão a mais na Libertadores, caso demore para alcançar o Palmeiras aí na tabela do Brasileirão. Obrigado. Sinceramente, é uma coisa que nós não pensamos muito nos adversários, a gente pensa na nossa performance. E neste jogo, com certeza, como jogamos antes do que o adversário, nunca podíamos pensar no adversário. Tínhamos que pensar em nós próprios. Como eu já disse, fiquei triste pela primeira parte, porque acho que podíamos ter dado muito mais. A segunda parte foi uma segunda parte de detalhe, como eu já disse. Podíamos estar a falar de um resultado de 3-1. Se tirássemos 3 centímetros, e eu não sei se está correto, se não está, ao pé do Wallace, ou se aquela manchetezinha no voleibol fosse marcada, podíamos estar a falar de um resultado de 3-1 e estávamos aqui a pôr as coisas de outra forma. Mas a realidade é que a primeira parte não foi boa e a segunda foi no detalhe que nós não conseguimos ganhar. Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martinho, do canal Deca SRN. Sim, queria a sua análise sobre o aspecto defensivo do Flamengo, em organização defensiva como um todo. Às vezes tentando pressionar um pouco mais alto, sendo superado com a saída de bola adversária. Quando defende um bloco um pouco mais baixo, às vezes também com dificuldade para recuperar essa bola e roubar. Eu tenho na mente aquele gol do Olímpia, né, no amistoso, que o Olímpia coloca a bola no chão, vai quebrando a defesa do Flamengo aos poucos, e aí consegue o primeiro gol. Dá para observar o Flamengo com algumas dificuldades defensivas, assim, tentando se impor sem a bola e não conseguindo. Qual é a tua análise sobre essa questão do Flamengo? Não, assim, eu sei buscar os números. O adversário fez um remate à baliza e o Rossi talvez
fiz meia defesa. Okay? E buscando assim, só assim de cabeça. O adversário pouco criou. Tem um lance, que é um lance com o central, como eu já vos disse, falta de pressão no central, faz um cruzamento de um quarto do campo e a nossa linha não defendeu. Acho que foi um erro de dividir ali por duas responsabilidades, mas de resto não vi grandes momentos do adversário. Acho que em termos defensivos tivemos competentes, com a exceção deste lance, mas eu acho que a maior dificuldade, volto outra vez a referir, foi a primeira parte muito lenta, apática, sem falta de agressividade ofensiva, e foi isso que disse aos jogadores, e foi isso que eu vi e demonstrei através dos vídeos, não é? De alguns cortes, que a gente mostra sempre no intervalo, e na segunda parte melhoramos. E eu acho que aí foi o ónus da questão. Boa noite, Jardim. Canais Bruno Castanha, Arena Fly, Zona Rubro-Negra. Na sua análise, você fala que faltou agressividade, né? Talvez um pouco por profundidade, que o time estava lento na construção. Aí a gente fala, o Flamengo jogando em casa, 70 mil torcedores, né, empurrando. Por que o Flamengo, né, jogou dessa forma? Você cobrou no intervalo para melhorar, mas por que o time entrou jogando em casa, de repente com essa postura, se é para o torcedor se preocupar aí, né, para sequências, porque o Flamengo está correndo atrás aí, né, da pontuação com o Palmeiras pelo título brasileiro. Obrigado. Com certeza que nós não gostamos, e os próprios jogadores também, com certeza que perceberam que não tiveram bem. No futebol, às vezes, isto tem que ser um ensinamento, que não podemos abordar os jogos desta forma, temos que começar a agredir os adversários logo de início, com maior velocidade, maior dinâmica e maior agressividade com bola, que é uma coisa que eu gosto nas minhas equipas. E no futuro corrigir, e o futuro é daqui a 2 dias, a 3 dias, ter essa forma para jogar 90 minutos mais o tempo e não somente jogar os 45 minutos da segunda parte. Por isso espero bem e acredito que eles são capazes de impor uma dinâmica diferente, como têm feito já muitas vezes ao longo do ano. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.